Você conhece alguém extremamente competente, mas que ninguém escuta? Talvez essa pessoa possa ser você. Esse é o episódio 3 de 8 da Comunicação Sem Rodeio, uma série de comunicação clara, direta e, como o nome diz, sem rodeio, para que ela seja aplicável à vida real. Antes de eu iniciar esse vídeo 3 da Comunicação Sem Rodeio, faço aqui o meu voto para que você se inscreva no canal Vinícius V2 aqui no YouTube. Tem também um Instagram, Vinícius V2, onde você pode encontrar muitos outros conteúdos do dia a dia sobre uma comunicação sem rodeio, uma comunicação clara, direta, para impactar na performance dos teus negócios, nas tuas vendas e na tua liderança no dia a dia. Qual que é o problema, a dor real de pessoas preparadas, mas que passam batido, de uma frustração silenciosa? Você acaba se guardando e fala, cara, esse negócio de vender, esse negócio de falar, não é pra mim. Ou aquelas ideias boas que você tem, mas que elas não causam impacto. Então você explica uma ideia, você acha ela maravilhosa, mas ninguém gera uma ação, não gera uma emoção, não gera uma empolgação. Ou você cada vez mais estuda, tem conhecimento e fala, cara, eu não estou conseguindo transformar isso em resultado, eu não estou conseguindo transformar isso em vendas, eu não estou conseguindo transformar isso em maior número de seguidores, eu não estou conseguindo transformar isso em maior número de audiência, em maior número de grana. Isso passa muito pela forma como você se comunica, isso passa muito pela forma como você transmite ideias com clareza, com uma emoção e com uma ação, uma direção. Qual que é o problema central de muitas dessas pessoas muito técnicas, muito especialistas? E aí você vai falar de médico, de corretores financeiros, arquiteto, engenheiro, você vai falar de um farmacêutico, você vai falar de um vendedor, de um corretor imobiliário. São pessoas que têm conhecimentos técnicos, mas que às vezes acabam pecando numa comunicação que pode ser mais envolvente e consecutivamente persuasiva e por final, por conclusão, mais eficiente. E a competência sozinha, ela não garante uma escuta. Ela gera uma autoridade, mas ela não vai gerar aquela emoção, aquela vibração. E quem fala tudo do mesmo jeito, acaba não destacando nada. Quando você não trabalha a tua fala de uma maneira organizada, o outro vai acabar desligando. Por quê? É aquele negócio quando você está numa apresentação, e agora eu tô até falando pensando aqui, e uma pessoa viaja. Eu já participei de algumas apresentações comerciais que eu tenho até intolerância a isso, e cara, é um problema meu gigante, que eu não consigo não transparecer que a parada tá muito chata. Então, muito hoje no mundo digital, a galera vai fazer uma call, e aí chega, tu olha lá, tem 30 slides para a pessoa apresentar. E o negócio não tem um ritmo, não tem uma emoção, não tem uma linha que vai fazer aquele específico cliente ou aquela específica solução para o negócio. Então, as pessoas vão apresentando o que está naquele script, lendo o slide, aí você fala, cara, isso não está me impactando em nada, isso não está mudando nada no meu tempo, qual que é a conclusão disso? Qual que é o meu resultado, qual é a emoção? E não tem uma definição. Ou seja, qual que é o primeiro momento que você tem que ter numa conversa para uma apresentação, por exemplo? Você precisa entender esses pontos de dor, de necessidade, do contexto daquela conversa. Ou seja, entender com clareza qual que vai ser a tua direção e para que você possa provocar pontos de emoção e pontos que geram ação para aquele resultado que você está buscando. Então, quando você falar muito com especificidade, querendo mostrar muita competência através de um slide, através de uma forma que fala sem sentido, sem direção, acaba se tornando chato e acaba, ao invés de atrair, repelir pessoas. Acabei de dar um exemplo prático, mas eu vou falar agora de um exemplo real que aconteceu num dia a dia nosso. Era um contrato de patrocínio de uma instituição de ensino com uma grande instituição esportiva. E a apresentação foi muito boa esse aprendizado. Eu estava participando como um agente comercial, eu era um agente conector e já estava muito vendido aquele projeto. Era um projeto de um contrato de 3 anos, um contrato milionário, para aquela rede de ensino patrocinar aquela instituição esportiva. A rede de ensino já tinha dado ok, mas tinha uma pessoa que tinha
da diretoria da Rede de Ensino tinha uma objeção com relação ao público, com relação a se aquilo mesmo, aquela grana toda ia conectar com o público dela, ia transformar em marca, relacionamento e, consecutivamente, mais vendas de matrículas e dos cursos oferecidos pela instituição de ensino. Aquela entidade esportiva e o comercial dela, ao invés de apresentar e entender essa real necessidade, essa quebra de objeção, ou seja, ele já sabe o que eles querem, já sabe as propriedades, já estão felizes, mas a gente tem um problema aqui X. Ela fez uma apresentação, a entidade esportiva totalmente ligada ao que eles fazem, aos resultados com outras pessoas, às propriedades, ao nível de audiência. Beleza, ela falou muito, mas em nenhum momento ela falou sobre como atingir aquele público, que era a pergunta central. E não soube responder isso. A apresentação durou mais de 1h15, até que chegou ela falando de tudo aquilo pelos slides, com muito conhecimento, mas pouco envolvimento, pouca emoção. Chegou no final da reunião, quer dizer, a reunião não chegava no final, aí chegou uma pessoa da rede de ensino e falou assim, cara, a gente pode começar a perguntar que a gente precisa quebrar isso, essas dúvidas e tal? Começaram as perguntas, ela começou a aplicar a apresentação de novo, até o momento que alguém chegou e falou assim, gente, a gente vai conversar entre nós, a gente toma uma decisão depois. E não teve uma ação, não teve clareza de direção, não teve emoção criada e principalmente uma ação de próximo passo, ficou na mão do mercado, ficou na mão de quem toma essa decisão. Isso é um exemplo real, aconteceu comigo coisa de 2 meses, nem isso, depois que eu tô gravando, antes de eu gravar esse vídeo. Então isso acontece na nossa vida em grandes órgãos o tempo inteiro. Então se você tem uma comunicação que tenha detalhe, ponto central, uma conclusão, que envolva já com o teu contexto, com o conhecimento daquele cliente, daquela solução, daquela venda que você vai fazer, daquela apresentação que você vai fazer, você consegue ter uma comunicação sem rodeio e é uma comunicação eficiente que te gera resultado. Ser ouvido é um tema central dessa série. Sem escuta, não vai existir influência. Você precisa escutar as pessoas, você precisa ouvir as pessoas, para que você possa gerar influência e confiança nelas. Como é que você vira esse jogo? Você precisa ter como base, ter um destaque da ideia central, sobre o que você vai falar, sobre o que você vai apresentar e principalmente se você já tem informações sobre o que causa emoção, o que causa ação naquela pessoa, naquele grupo que você vai falar. Então é quando você entende sobre o seu público e o que ele está buscando. Sustenta um ponto importante, que é o ponto de ação, ou seja, no caso do exemplo que eu dei aquele patrocínio tem que se sustentar e a gente tem que quebrar objeções e a gente tem que gerar uma emoção deles se imaginarem patrocinando aquela entidade esportiva. E corta todos os excessos. Não vou ter uma baita apresentação, talvez são só 5 slides que eu vou realmente mostrar e na minha emoção eu vou criar essa guia para tipo, imagina você aqui, e aí, vamos junto a partir de agora? Esse é o game. Quem é ouvido não fala mais, fala melhor. Quando você ouve as pessoas, você vai consecutivamente falar melhor o que elas querem ouvir. Esse é o jogo, é isso que você precisa decifrar para fazer uma comunicação sem rodeio, todo dia na sua vida, ouvir mais e falar o que as pessoas desejam, você vai falar melhor e você vai ser mais assertivo e vai gerar melhores ações para isso. Esse é o episódio 3 dessa série de 8 episódios da comunicação sem rodeio. Uma comunicação confusa destrói vendas, uma comunicação clara constrói confiança, credibilidade. Confiança e credibilidade são expressamente claras que revertem em vendas. E no próximo vídeo eu vou te falar sobre isso, sobre como uma comunicação ruim vai destruir suas vendas. Comenta aqui no final em qual situação você sente que você não é ouvido. Quero ouvir toda a história, como eu expliquei aqui de uma maneira simples, para que eu possa até trazer esse exemplo e até trazer uma solução para você. Eu te vejo no próximo vídeo, mas antes de ir embora, não deixa de se inscrever e seguir o canal Vinícius V2 para saber mais dicas de comunicação, liderança, vendas, oratória no seu dia a dia. Tamo junto, até o vídeo 4.